Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, a cada um dos irmãos. É um privilégio estar aqui novamente com os irmãos, aqueles que estão se preparando para se tornarem membros de nossa igreja e que enchem o nosso coração de alegria com essa decisão que estão tomando, não somente de ingressar à membresia de nossa igreja, mas a ingressar ao corpo de Cristo, ao grupo dos discípulos de Jesus. É um prazer enorme receber você aqui, interessado em aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Eu aprendo muito com vocês também. Quando vocês compartilham lá no nosso grupo, você interage, a gente acaba fazendo um ao outro crescer. Se você está assistindo esse vídeo e você não faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp, entre em contato conosco, comente aí nesse vídeo o número do seu WhatsApp, para que a gente possa entrar em contato com você. Temos um grupo de pessoas que está se preparando para se batizar. Essa já é a 7ª aula e você pode acompanhar as outras aulas e participar conosco desse grupo também. Se você é membro da igreja, já é membro da igreja, mas está assistindo esse vídeo para aprender um pouco mais, para relembrar as aulas dos novos convertidos, sejam bem-vindos também. Estamos juntos aqui para aprender e glorificar o nome do Senhor Jesus com aquilo que Ele tem a nos ensinar. Isso é muito bom, né? Nós temos a nossa aula, que é a aula 7, e hoje nós vamos falar sobre oração. Irmãos, que tema importante! Ao mesmo tempo que é um tema muito importante, que é uma prática na vida do cristão, que deveria ser exercitada muito mais do que os cristãos normalmente exercitam, infelizmente é uma prática muito negligenciada. Ao que parece, as pessoas até gostam de ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra ou da exposição da Bíblia, mas as pessoas têm negligenciado de uma maneira intensa a oração. A gente percebe isso em nossas reuniões de oração, que não são muito frequentadas, agora atualmente nas nossas lives de oração, e a gente permanece porque a gente ama falar com Deus, a gente ama ter esse contato com o Senhor. A oração é uma conversa com Deus. Então, quem é que tem um amigo que não gosta de conversar com esse amigo? Se a gente ama mesmo alguém, um amigo, a nossa esposa, seja lá quem for, a gente quer conversar, a gente quer desabafar, a gente quer abrir o nosso coração. Não é para isso que a gente se reúne, que a gente marca umas saídas com os amigos, que a gente chama os amigos para a nossa casa. Então, como é que a gente se diz amigo de Deus e negligencia o fato de poder conversar com Ele? Então, o nosso estudo de hoje vai motivar a gente a exercitar a oração, a tornar a oração uma prática constante em nossa vida, a tornar a oração alguma coisa que realmente faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo tem uma oportunidade de melhorar um pouco nesse aspecto. Eu tenho, eu preciso melhorar cada vez mais o meu momento de intimidade com Deus, a minha fala com Deus, que na oração a gente fala, mas também Deus fala conosco através dos nossos momentos de intimidade, de oração. A gente já aprendeu algum tempo atrás a leitura da Bíblia, e são duas coisas que caminham juntas. Tem gente que fala assim, pastor, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? E eu li num livro, eu agora não vou lembrar o nome do autor, mas o autor falava assim, olha, pergunta para o passarinho, o que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? O que você acha que o passarinho responderia se ele pudesse responder? É claro que ele responderia que as duas são importantes. Se faltar uma asa, ele não voa. Então, nós precisamos ler a Bíblia e precisamos orar. Faz parte da vida do crente. Então, vamos aprender um pouquinho sobre oração. Eu queria compartilhar com você o texto bíblico de oração. Na verdade, aqui está a capa do nosso estudo. E a primeira parte é uma fala minha, e eu digo, a oração é um maravilhoso recurso que temos. Através da oração, podemos conversar com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece na oração é que através dela a gente fala com Deus, Criador de todo o universo. Imagine você que eu não tenho acesso a pessoas muito importantes. Eu não posso chegar lá no Palácio do Planalto e falar assim, eu quero falar com o Bolsonaro aí. Muito provavelmente ele não vai me entender. Eu não posso chegar lá no Palácio de Buckingham, eu acho que é assim que se fala, e querer falar com a Rainha da Inglaterra. Quem sou eu na fila do pão para querer bater um papo com a Rainha da Inglaterra? Essas pessoas que são assim importantes, elas não estão acessíveis a nós. Mas Deus
que é o ser mais importante do universo, está. Ele está acessível a nós através da oração. E o que a gente faz? A gente negligencia isso. Se a gente tivesse uma oportunidade de falar com gente importante, dificilmente teria alguém que se negaria a falar com pessoas assim tão relevantes para a nossa sociedade. Mas falar com Deus, uma boa parte das pessoas se nega. E isso realmente é lamentável, é muito triste um crente que não ora. Então, vamos prosseguir aí no nosso slide. Eu tenho agora um texto bíblico que é o texto da oração que Jesus nos ensina. E é importante, antes da gente ler esse texto, que é a oração conhecida como oração do Pai Nosso, eu queria falar algumas coisas para os irmãos a respeito dessa oração. Jesus nos deu essa oração para que ela servisse como um modelo, não para que ela servisse como uma reza. É diferente. Rezas são palavras repetidas, decoradas. A gente pode recitar a oração do Pai Nosso? Podemos recitar a oração do Pai Nosso. Não há problema nenhum nisso. Às vezes eu estou na escola dos meus filhos e eu recito a oração do Pai Nosso quando alguém manda assim, olha, vamos orar todos juntos, vamos orar a oração do Pai Nosso. Eu faço a oração, não há mal nenhum nisso, são palavras de Jesus. Mas Jesus não deixou essa oração para a gente para que ela servisse como a única oração que a gente faz. Ele deixou essa oração como um modelo de como se ora. É diferente, né? Uma coisa é eu falar para vocês assim, olha, essa aqui é a maneira que você tem que orar exatamente desse jeito. Não tira nem põe nenhuma palavra. E outra forma da gente aprender, e é o que Jesus queria, ela falou assim, gente, isso aqui é um modelo. Orem mais ou menos assim, orem dessa maneira. E isso é importante. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Mas existem regras para essa oração? Existe a maneira certa de fazer essa oração? Sim, existe. Por mais que você possa, em sua conversa íntima com Deus, abrir o seu coração e falar do seu jeito, você pode fazer isso, Deus escuta essa oração, existe sim uma maneira mais técnica, podemos dizer assim? Não, técnica não é a palavra certa. Mas existe uma maneira mais formal, mais bela, mais reverenciosa de fazer a nossa oração. Acho que a palavra é essa. Fazer a nossa oração com mais reverência. Afinal de contas, Deus está disponível para nos ouvir, mas Ele não é o nosso coleguinha, Ele não é alguém qualquer, Ele é o Deus Criador de todo o universo. Então a gente entra nessa sala do trono para falar com Deus, entra com a reverência que a gente entra quando vai falar com um rei. E é isso que a gente precisa ter em nossa mente. Por isso, na hora da oração, a gente não deveria se distrair com outras coisas. Estamos falando com um rei. Nada é mais importante do que isso. Então, existe sim uma maneira mais reverente de fazer as orações. É isso que a gente vai ensinar e buscar. Eu só tenho que fazer oração assim? Não. Você pode fazer orações sinceras, com palavras que venham do coração. E isso que é o importante numa oração. Mas existe uma maneira mais reverente e eu preciso ensinar essa maneira mais reverente para vocês, tá bom? Então, aí é a oração conhecida como Pai Nosso, né? Jesus vai dizer, e orando, ainda não está na oração, né? Ele está ensinando ainda. Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes de vos perdirdes. Ele está dizendo aqui nessa primeira parte, olha, não fica fazendo uma oração como se fosse um mantra, né? Oração repetida, achando que Deus é surdo ou que Deus não conhece o desejo do nosso coração. Já viu gente que ora assim? Ai meu Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ah, Deus cura, 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 cura. Vocês já viram orações desse tipo? Então, são orações que Jesus está falando, não faz isso. Não faz. Deus não é maluco, não é surdo, não é esquecido, não tem Alzheimer, para você ficar repetindo 1000 vezes e achar que, se eu repetir 1000 vezes, eu vou chegar a um ponto onde Deus vai me escutar, onde Deus vai me perdoar. E aí vem aquela história antiga que as pessoas parecem que não lê a Bíblia, não, porque para ser perdoado, você precisa orar aí, fazer uma reza 100 vezes, 200, não sei das quantas. Então, Jesus está falando, não é necessário, não precisa, não façam isso. E aí, para continuar o texto, vamos lá, né, na continuação do texto, ele vai dizer, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzam à tentação, mas livrai-nos do mal,
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sei que esse finalzinho aqui não é conhecido de todo mundo, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela para essa oração, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não faz essa última parte aqui, não me pergunte por quê, tá bom? Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o final certo da oração, da fala de Jesus. É aqui que a oração termina, em Mateus 6, de 7 a 13. Então é importante que a gente entenda essa oração, como que Jesus ora. Eu trouxe para vocês aqui um modelo. A gente esmiuçou essa oração de Jesus e pegou algumas coisas que Jesus faz ali, nessa oração, para a gente fazer a nossa oração, não copiando exatamente as mesmas palavras de Jesus todo o tempo, embora a gente, já falei, a gente pode fazer a oração do Pai Nosso, não tem nenhum problema nisso. Mas a gente também quer fazer a nossa oração, falar aquilo que está no nosso coração. Então eu trouxe um modelo baseado na oração do Pai Nosso para nos guiar aí nessa oração. Algumas coisas aí são muito importantes para a gente entender assim, como é que a gente estrutura a nossa oração. Eu tenho esse modelinho na minha cabeça, então toda vez que eu vou fazer uma oração, eu tento lembrar de fazer mais ou menos dessa maneira, principalmente quando a gente vai num culto público, quando eu oro na igreja, outras pessoas estão vendo, então é importante, minha mola tá maldosa aqui. É muito importante nos cultos públicos a gente orar da maneira certa, da maneira reverente. Então, eu não vou orar no culto público do jeito que eu oro no meu quarto sozinho. Do jeito que meu quarto que eu oro sozinho, eu falo, meu Deus, meu rei, tá braba essa situação, estou precisando da sua ajuda, dá uma força aí nisso. É uma maneira muito informal que eu falo com Deus. Mas quando eu estou no templo, se eu quero falar a mesma coisa, eu falei, Senhor, nos ajuda, Senhor. Os dias são maus, a situação é difícil. Eu falei a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais formal, até mais reverente. E no meu quarto eu falo de uma maneira mais íntima, mais pessoal. As duas orações têm o seu lugar. E é isso que a gente precisa entender. Então, para a gente entender mais ou menos o modelo da oração, funciona assim, olha. Primeiramente, Jesus nos ensina a exaltar a Deus. Ele fala, Pai nosso que está no céu, glorificado seja o teu nome. Esse primeiro momento é um ótimo momento para você exaltar o nome de Deus. Você entra na sala do trono, você entra na sala de Deus, e aí entra exaltando Ele. Ó Rei, Senhor majestoso, ó grandioso, Jesus meu amor, meu Salvador. Usa todos os adjetivos que você quiser usar, nunca é demais, nunca é o suficiente. Então aproveite, use esse recurso que é a oração para exaltar o nome de Deus. É a primeira coisa que a gente deve fazer numa oração. Se eu chego na presença da rainha, eu vou me curvar e falar, majestade, se ela fosse a minha rainha, né? Porque não é. Mas se a rainha Elizabeth fosse a autoridade sobre mim, né? Majestade, alguma coisa do tipo. Eu estou entrando na presença do rei, Senhor, a majestade, Rei Criador dos céus e da terra. A gente deve lembrar de exaltar o nome de Deus. Afinal de contas, ele não é nosso parça assim, desse jeito, né? Não é nessa intimidade, é com reverência. Então, exaltamos o nome do Senhor. É a primeira coisa. A segunda coisa importante numa oração é agradecimento. Não é chato quando alguém chega para você e fala assim, bom dia, me dá um negócio aí. Tipo assim, a pessoa te conhece, não pergunta como é que você está, não agradece aquilo que você já fez por ela. Poxa, obrigado aí daquela vez que você me deu uma força. Então, a segunda coisa que é muito importante num contexto aí da nossa oração é a gente lembrar de agradecer. Olha, tanta coisa que você tem para agradecer e você nem percebe. Você está um tempão aí ouvindo essa aula, respirando um ar que Deus deu para você. E aí, esse ar que Deus te deu, não é para agradecer por ele? Poderia não ter um ar puro para você respirar, poderia não ter nem ar, nem oxigênio, né? Você está aqui, você deve ter comido aí algumas refeições hoje, tomou um café pelo menos se você está assistindo agora sábado de manhã, ou jantou ontem sexta-noite, porque esse vídeo é sempre colocado no sábado de manhã. Então, você não tem isso para agradecer a Deus? A sua família, as pessoas que estão com saúde aí, a sua saúde, o fato de você ter se recuperado, você estava doente algum tempo atrás e se recuperou. É tanta coisa que a gente tem para agradecer a Deus, salário, emprego, tudo que a gente tem foi Deus que deu. Então, assim, tem muita coisa para agradecer. Então, lembre-se, segunda coisa que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente exalta a Deus e segundo, a gente agradece a Deus.
E uma oração reverente é feita dessa forma. Terceira coisa, pede perdão, pecador atribulado. Irmãos, você não consegue orar agora e orar daqui a 5 minutos e nesse meio tempo não ter pecado. Nós somos seres pecadores. Então a gente precisa lembrar de pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer as nossas falhas. Então a gente pede perdão ao nosso pecado para que as nossas orações sejam ouvidas, para que Deus possa de fato perdoar os nossos pecados, e Ele já pagou o preço por esse perdão, Ele já morreu na cruz por nós. Então o que a gente precisa fazer agora é a tarefa mais fácil, é só reconhecer que erramos. Só que tem tanta gente, tem tanta dificuldade nisso, né? A gente vive uma época que as pessoas não querem reconhecer seus erros. Então é muito difícil, nem para Deus. Então, nossa oração precisa exaltar o nome de Deus, número 1, agradecer, número 2, pedir perdão pelos nossos pecados, número 3. Isso também é importante. Ah, pastor, eu orei e eu esqueci uma dessas coisas. São 5, né? Daqui a pouco tem mais. Eu esqueci uma dessas coisas e agora eu vou para o inferno. Não vai. Não tem problema você esquecer. Eu estou ensinando para você um modelo de uma oração ideal. Nem sempre você vai lembrar tudo isso, de fazer tudo isso. Mas é muito bom que você saiba dessas coisas para que você a cada dia exercite uma oração mais reverente, né? Então, número 4, pedido por todo o grupo. Antes de você pedir por você mesmo e olhar apenas para o seu umbigo, ah, Senhor, eu quero, eu preciso, ah, meu Deus, olha para mim. Antes de você pedir por você, ore pelas outras pessoas, orem por outros. Existe uma bênção assim, gigantesca da gente orar por outras pessoas. É um privilégio que Deus nos dá. Você deve conhecer a história de Jó. Se não conhece, é provável que em breve aí a gente tenha o estudo da vida de Jó, né, nas nossas quartas-feiras. Se você está vendo esse vídeo muito depois, é só procurar no canal da igreja, deve ter um estudo aí sobre Jó. Que deve ser na próxima quarta-feira, ele deve ganhar, porque está bem na frente, né? E Jó vive uma tribulação gigantesca na vida dele, uma provação enorme na vida dele. E olha que legal, no finalzinho, no último capítulo do livro de Jó, a Bíblia fala que Deus muda a sorte de Jó, muda a história de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos. Olha, ele estava todo ferrado, e aí ele lembra de orar pelos amigos, e a Bíblia fala que Deus muda a sorte dele, muda a história dele, enquanto ele está orando pelos amigos. Olha que coisa legal, né? A bênção que é a gente pensar nos outros. Então, 4º ponto, lembre de orar pelos próximos. E aí no 5º e último ponto, não necessariamente o último, mas assim, o 5º dentro do conteúdo da oração, pedir por si próprio. Aí sim, você vai orar e falar, meu Deus, eu estou precisando disso, meu Deus, toca no meu coração, me ensina isso. Aí sim a gente vai orar por nós, tá bom? Então, relembrando, exalta o nome de Deus, agradece, pede perdão, pede por outras pessoas, pede por você. Esse é um contexto correto aí da oração, né? A maneira certa de orar. Há uma coisa importante que eu queria ensinar para vocês, porque a gente só consegue falar com Deus porque Jesus virou a ponte que nos leva a Deus. Jesus é o único intercessor entre nós e Deus. A Bíblia fala isso. É errado a gente pedir para qualquer outra pessoa, por mais que a pessoa tenha sido admirável, a gente pedir para ela levar alguma oração até Deus. Por exemplo, quando alguém pede para Maria, quando alguém reza para alguma outra pessoa que não seja Jesus, isso não está chegando até Deus, porque por mais que Maria tenha sido uma mulher excelente, por mais que Maria tenha sido assim, imagine Deus querendo escolher a mulher que iria dar à luz ao filho dele, e ele escolhe Maria. Olha que bênção que Maria não é. Mas ela não se torna nossa intercessora, nem ela, nem Paulo, nem João, ninguém. Só Jesus é o nosso intercessor. Por que eu estou falando isso? É importante você saber que é por Jesus que as nossas orações chegam até Deus. Não é pelo seu mérito, não é porque você é gostosinho, porque você é bonitinho, bonitinha. É porque Jesus é o único intercessor. Então, isso precisa também estar bem vivo na nossa mente. Olha, o texto bíblico diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Então a Bíblia está dizendo bem claro, só há um mediador entre Deus e o ser humano, e esse mediador é Jesus Cristo. É apenas através de Jesus que temos livre acesso ao Pai. Foi Ele que abriu a porta para falarmos com Deus.
Por isso, não oramos a nenhuma outra pessoa e por isso também encerramos as nossas orações com a expressão em nome de Jesus, amém. Isso aqui é muito importante. Eu falo, você pode esquecer uma coisa ou outra lá daqueles 5 pontos, de vez em quando, né? Mas isso aqui não se deve esquecer. Encerrar as nossas orações, deixando claro que é em nome de Jesus que nós estamos falando, que é em nome de Jesus que nós estamos pedindo, em nome de Jesus que nós estamos entrando na sala do trono. Isso aqui é uma reverência que não deve ser esquecida no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Isso é muito importante. E o amém, ele é uma confirmação, significa assim seja. Então, quando a gente diz amém, a gente está confirmando que aquilo que foi orado, que a gente crê que aquilo pode se tornar uma realidade. Então, é errado usar amém em algumas circunstâncias. Eu já vi gente assim que tem um vício de linguagem de falar amém ou falar aleluia e fala na hora errada. O glória a Deus na hora errada. Imagina você ouvindo um testemunho e a pessoa falando: irmãos, eu estou com uma pereba no pé, amém. Não é hora de você falar amém, falar glória a Deus. Fala misericórdia, cura, Senhor, esse atribulado. Ou seja, a gente às vezes usa as expressões numa hora errada para tentar se mostrar espiritual. Na oração, o amém significa assim seja. O em nome de Jesus ele é mais importante do que o amém, para você ter uma ideia. Por que o amém ele é importante? Principalmente nas orações públicas. Se você for chamado para orar na igreja, você não precisa ter vergonha disso. Você pode orar, usar suas palavras. No começo eu sei que as pessoas ficam meio constrangidas, mas depois elas acostumam. E aí se você for chamado para orar e você começar a orar, falar, e de repente sentar e pronto, acabei minha oração e não falar amém, as pessoas da igreja vão ficar igual uns bobões lá em pé, assim, achando que a oração ainda está acontecendo, que você está chorando, alguma coisa do tipo. Então o amém na oração pública, ela serve para alertar também as outras pessoas que você encerrou a sua oração. Então o amém ele é importante nas orações públicas, mas em toda oração, o em nome de Jesus é fundamental. Combinado? Então, próximo slide. Cliquei no slide errado aqui, ficou parecendo um comercial da Jequiti, né? Eu vou aproveitar que eu fiz essa pausa aí nesse slide e eu vou fazer a nossa gincana aqui rapidinho, só para aqueles atribulados aqui pensando que ia ter algum prêmio, vão correndo lá para o final do vídeo. Eu vou colocar essa gincana aqui no meio, dar uma respirada na lição. Então, o primeiro que colocar no grupo, lá no nosso grupo, você está vendo isso agora, e você colocar lá no grupo assim, olha, eu quero orar todo dia. Você botar assim, letra maiúscula, bem grande, assim, eu quero orar todo dia. Se você colocar isso, você vai ganhar um prêmio também. Uma barra de chocolate, né? Já que a Luana ganhou na semana retrasada, vamos ver aí quem é que vai ganhar agora essa barra de chocolate. Combinado? Então, eu quero orar todo dia, bota letra maiúscula lá, uma mãozinha assim, se eu esquecer a mãozinha não tem problema. E aí a gente vai premiar você que assistiu o vídeo e está aqui no meio dessa aula, prestando atenção na aula. Combinado? Vamos continuar então nosso estudo. Olha que interessante, a gente ter fé de que Deus pode realizar todas as coisas, né? A Bíblia fala, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em algumas versões traz a oração de um justo é poderosa, né? Deus escuta, é importante. Quem ora precisa crer que Deus tem poder para perdoar pecados e fazer o que Ele quiser. Deus não é obrigado a atender nossas vontades, porque Ele é soberano. É importante falar sobre isso. A gente ora, a gente tem o direito de pedir. Igual meu filho de 5 anos, ele pode chegar para mim e falar, pai, eu quero um carro. Você sabe que eu não vou dar esse carro, né? Obviamente, não tem nem recursos, nem daria um carro com uma criança de 5 anos. Mesmo se eu fosse muito rico, eu não faria isso. Mas ele tem o direito de pedir, não tem? Eu posso bater nele porque ele me pediu isso? Não, vou achar até bonitinho. Então, você pedindo as coisas a Deus, você tem que ter consciência. Quem decide é o pai.
O pai pode olhar para você e ver um pedido tão absurdo para ele quanto o pedido do meu filho pedindo um carro para mim. E aí ele vai te dizer não, e você vai chorar, vai fazer bico. Normalmente a gente não gosta de escutar não, né? Mas Deus responde muitas orações com não. Só que lá na frente a gente vai perceber que Deus faz sempre o melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que a gente precisa aprender também. Então, precisamos crer que Ele é soberano e que Ele faz conforme lhe apraz, né? Eis um exemplo de uma oração que normalmente não é atendida. Olha, a Bíblia diz em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A gente pede e não recebe porque pede mal, pede besteira, pede coisa que vai afastar a gente de Deus. Uma vez eu estava conversando com um jovem, eu não vou citar o nome do jovem, mas ele falou assim: por que as coisas demoram tanto a acontecer comigo? Eu tenho um sonho de ter um carro, estou trabalhando, mas não consigo comprar esse carro, eu pedi tanto a Deus, por que Deus não escuta a minha oração? Aí eu falei para ele assim: seja sincero, se Deus te der esse carro agora, esse carro vai abençoar a sua relação com Deus ou vai prejudicar a sua relação com Deus? Aí, pastor, acho que vai prejudicar, né? Porque eu com carro, vou querer pegar as menininhas. Falei, tá explicado, por que Deus não está te dando? Você ainda não tem maturidade para receber uma bênção e isso que você está pedindo, ou de repente nunca vai ter. Pode ser que um dia Deus permita que você tenha, mas ainda assim não vai ser uma coisa boa para você. Então a gente precisa aprender a pedir certo, pedir coisas boas para a gente receber. Já viu orações do tipo assim que Deus não atende? Assim, Deus, esse som alto do meu vizinho, queima esse rádio. Eu já orei tanto para isso, mas Deus nunca me escutou, porque não é a vontade de Deus. Ou quando a gente fala assim, Senhor, fulano é muito difícil, muda fulano. Quando a nossa oração deveria ser assim, Deus, muda meu coração para entender, para aprender a amar fulano. É difícil, né? Tem coisas que a gente aprende de uma maneira, mas não é bem assim que a banda toca, né? Então a gente precisa aprender. E a gente só vai aprender se relacionando com Deus, orando, pedindo as coisas a Deus, mesmo que a gente peça mal, a gente vai pedindo o Espírito Santo para nos orientar, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais a orar corretamente. Aí na continuação diz assim: temos como Deus, o Senhor, Criador de todo o universo, precisamos crer e orar em todo o tempo. Uma vida de oração é o que vai determinar sua intimidade com Deus. Olha, quer ser íntimo de Deus? Precisa orar. Quem ora muito tem muita intimidade com Deus. Quem não ora, não tem intimidade. Então, você quer entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus, você precisa orar. Eu vou encerrar essa aula com esse texto de Hebreus 11:6, que é um texto que eu gosto muito, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Pois quem dele se aproxima tem que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus vai nos recompensar na nossa busca, na nossa procura aí por viver conforme a vontade de Deus. Povo, que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma vida de oração a partir de hoje. Eu quero melhorar nisso, você precisa melhorar nisso também, e a gente vai ser cada vez mais íntimo do Senhor, orando e buscando a face de Deus, buscando entender a vontade dEle. Muitas vezes a gente pede a nossa vontade e o que Deus faz é nos fazer entender a vontade dEle. E aí a gente se torna mais íntimo e mais conhecedor de Deus. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? E você ore bastante aí, ore por mim, pelo pastor, seu pastor, ore pela igreja, ore pelos seus irmãos, pelos seus familiares, ore pela sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até a próxima lição.